Olá, começa agora o Questão de Ordem e hoje nós vamos abordar as políticas públicas no tratamento ao câncer de mama, que é a primeira causa de morte entre a população feminina, com 684.996 óbitos estimados em 2020. Este ano, o cálculo é que vão ocorrer 66.280 novos casos da doença. Lembrando que os homens também sofrem do câncer de mama, mas em apenas 1% dos casos. Para falar sobre os direitos da pessoa com câncer, os avanços conquistados e o caminho que temos pela frente e o que pode ser desenvolvido no município, debato com a vereadora Mariana Conte, presidente da Comissão Permanente da Mulher, vereador Rodrigo da Farmadique, membro da Comissão de Política Social e Saúde, e de forma virtual, a Edna Sandra Martins, coordenadora de Políticas para a Mulher da Secretaria da Justiça e Cidadania. Lembrando que o debate vai acontecer, farei as interrupções apenas quando o necessário. Vereadora Mariana Conte, começo com você. Outubro Rosa sempre divulgado, há um mês de muitas ações, de campanhas, mas há 1 ano e meio nós estamos vivendo a pandemia. No começo com muitas restrições, todo mundo ficando em casa, depois aquela abertura gradual e o cenário que nós temos hoje. Como é que você vê essa relação do câncer de mama, principal incidência na mulher, e a pandemia da Covid-19? Seja bem-vinda ao Questão de Ordem. Oi, Gabriel, quero cumprimentar a Edna, cumprimentar o vereador Rodrigo da Farmadique, cumprimentar todo mundo que está nos assistindo. Na verdade, o Outubro Rosa, ele é um momento importante de divulgação da questão do câncer de mama, né? E ele tem aí um papel pedagógico de incentivar as mulheres a fazerem os exames regulares, né? Não apenas do câncer de mama, mas do Papa Nicolau, enfim, né? Eu acho que ele precisa extrapolar, inclusive, o que é a questão do câncer de mama, né? Mas uma promoção da saúde da mulher, né? A mulher entender a sua saúde, a sua saúde sexual também, como uma questão fundamental. Agora, a pandemia, ela trouxe um cenário diferente, né? Porque não apenas as pessoas estiveram com acesso mais restrito, mas os próprios sistemas de saúde estiveram muito voltados para a questão do combate ao Covid-19, o que estava super correto naquele momento. Tenho certeza que muita gente está atrasada com relação à questão dos exames, mas para além disso, porque acho também que a gente precisa extrapolar a ideia apenas do exame, né? Quer dizer, a gente precisa tentar entender esse momento e o momento do mês de Outubro Rosa e para além também como a promoção da saúde da mulher como um todo, né? E eu tenho certeza que nesse contexto, um contexto que é um contexto adverso, um contexto em que os sistemas de saúde foram muito sobrecarregados, em que os próprios profissionais da saúde, que são sobretudo mulheres em sua grande maioria, estiveram sobrecarregadas, adoecidas, as mulheres estão numa situação que são a maioria das desempregadas, que estão cuidando de outras pessoas, cuidando de crianças, cuidando de idosos. Então, tudo isso cria um ambiente em que a saúde fica prejudicada e o acesso à saúde fica prejudicada. Eu vejo, acho que é importante a gente saudar o Outubro Rosa, a gente fazer CEPAT, a Câmara CEPAT, enfim, né? E a gente sabe que tem um engajamento da sociedade, das empresas, dos órgãos, mas a gente, para que de fato essa campanha seja eficiente, é necessário que as mulheres tenham acesso ao sistema de saúde, né? Então aí não basta conscientizar se você não tem condições de aportar digamos assim, condições da mulher ter seu acompanhamento da saúde como um todo. E nesse sentido, o SUS é fundamental, né? Os dados que você mostrou são dados que são preocupantes, né? E quando a gente vê por questão racial, as mulheres negras né, elas tendem a descobrir o câncer de mama num estágio mais avançado, as mulheres com baixa escolaridade. Então, você vê que assim, uma questão da classe social faz toda a diferença no quanto a mulher tem o acesso e a possibilidade de ter um diagnóstico anterior e precoce. Então, o SUS é fundamental. E o SUS, quem está mais em contato direto com a mulher é a unidade básica de saúde,
né? Então, o acompanhamento da saúde da mulher na sua integralidade pela unidade básica de saúde, pelo postinho de saúde, ele é fundamental. Então, vejo que esse é uma das grandes questões, um dos grandes desafios agora, nesse momento. Nós estamos em pandemia ainda, os casos da pandemia não acabou, é preciso ter cuidado, mas a gente sabe que tem muitos casos represados e a gente precisa investir, sobretudo, na unidade básica de saúde, para que quem está no acompanhamento cotidiano, quem está vivenciando, quem está vendo quais são os problemas que aquela mulher está vivenciando, e é super importante que essa mulher tenha acesso à sua saúde sexual, psíquica, enfim, de todas as naturezas. E já nós vamos falar mesmo sobre o papel do SUS que tem nesta prevenção e também na realização de exames e depois no tratamento. Vereador Rodrigo da Farmadic, membro da Comissão de Política Social e Saúde, no Brasil, estima-se que este ano teremos 66.280 novos casos de câncer de mama, dados do Instituto Nacional de Câncer. E neste ano, a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou que o câncer de mama se tornou a forma mais comum dos tumores malignos. E com a pandemia, o mundo inteiro registrou queda nos diagnósticos e muitos tratamentos ficaram represados. Como é que você enxerga este cuidado com a saúde em meio a uma pandemia? Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Gabriel, primeiramente eu agradeço pelo convite novamente aqui de estar participando do programa Questão de Ordem. É um prazer estar falando aqui com vocês da TV Câmara, com a população da região metropolitana de Campinas que nos assiste. Cumprimentar aqui a Edna, que hoje nos acompanha aqui como especialista no assunto. Vereadora Mariana Conte também, sempre na luta dos direitos das mulheres. Para mim é tanto bem uma causa pessoal, o Outubro Rosa, né? Eu tenho na minha família a minha esposa, ela teve o diagnóstico de câncer de mama e é um exemplo hoje de que o diagnóstico precoce ele é eficaz. Então isso para mim é um prazer estar participando na divulgação das medidas precoces, né, para fazer os exames para diagnóstico precoce do câncer de mama. E, como você bem disse, nós temos no noticiário hoje a queda do número de notificações de diagnósticos. Isso não quer dizer que o câncer de mama ele diminuiu a incidência. Pelo contrário, nós sabemos que agora com o aumento da oferta de exames, a oferta no sistema público, inclusive de saúde, a possibilidade de fazer exames precoces, tem aumentado o diagnóstico. Nós temos conseguido aqui, inclusive na cidade de Campinas, se a gente pegar de décadas atrás, com a dificuldade que tinha para ter o acesso aos exames e comparar com o que nós temos hoje, nós temos que estar fazendo a busca ativa dessas mulheres, dessas pessoas que precisam fazer exames dentro dentro do seu fator de idade, né? Porque temos uma limitação de idade para poder fazer, por exemplo, a mamografia, né? Em mulheres jovens, o diagnóstico não é possível ser feito, tem que ser feito uma ultrassonografia, então tem que ser feito uma busca ativa. Nós temos, inclusive, as carretas do Hospital do Amor, que muitas vezes estão em determinados pontos diferentes da cidade para que ele não fique só em determinado local, porque às vezes o acesso aos locais também fica dificultoso por conta da mobilidade, né? Às vezes para sair nós vemos uma cidade de Campinas, uma cidade espraiada, onde alguns bairros são distantes do centro. Então, as carretas hoje do Hospital do Amor, elas têm feito atendimento descentralizado, essa busca ativa. Então, para mim, é um prazer estar falando sempre disso, conscientizando a população. Esse acho que é um papel que cabe a nós como sociedade, ainda mais como membro do Poder Legislativo, fazer a divulgação e a amplificação dessa divulgação. E nós temos, inclusive, a ferramenta aqui, que é a TV Câmara, que a gente possa chegar a mais pessoas, a mais mulheres e a conscientização. Porque a importância da gente fazer a conscientização da busca pelos exames diagnósticos, para quebrar um tabu, até porque o diagnóstico, até um pouco tempo atrás, de câncer, era como se fosse uma sentença de morte. E hoje nós sabemos que o tratamento precoce, o diagnóstico precoce, o diagnóstico do câncer de mama nos estágios iniciais,
nós temos a chance de até 99%, 100% de cura. Mas isso é necessário para que você tenha esse diagnóstico precoce nos estágios iniciais. Então, é sempre um prazer estar aqui e participando também dessas campanhas de divulgação de prevenção ao câncer de mama, principalmente no Outubro Rosa. E a sua esposa já está curada ou enfrentando o tratamento ainda? Ela já faz 5 anos que ela fez o processo, teve o diagnóstico, posteriormente veio o tratamento cirúrgico, o tratamento de quimioterapia, e agora está só no processo de acompanhamento, já em remissão total. É uma ótima notícia. E participa aqui do Questão de Ordem também a Edna Sandra Martins, ela que é coordenadora de políticas para a mulher da Secretaria da Justiça e Cidadania, também fundadora do Cedro Mulher, o Centro de Defesa dos Direitos da Mulher, e coordenou o curso de promotoras legais. Como é que tem sido esse trabalho, Edna? Desde quando você está à frente da coordenadoria e as ações que são relacionadas aí para a prevenção da doença ou a garantia dos direitos da mulher. Seja bem-vinda ao Questão de Ordem. Boa tarde, uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Quero parabenizar a Câmara Municipal por esse programa, Questão de Ordem, parabenizar a vereadora Mariana Conte e o vereador Rodrigo da Farmadic pela participação e pela escolha do tema, né, a pertinência do tema nesse momento em que nós estamos vivendo. Nós vamos trabalhar aqui na direção do que falou a vereadora Mariana, no sentido de que, para nós aqui no governo do Estado de São Paulo, na coordenação de políticas para as mulheres, que fica na Secretaria de Justiça e Cidadania, nós temos articulado com as outras secretarias do governo do Estado as ações que dizem respeito às mulheres, né? Para que a gente possa ter uma maior consonância dessas políticas. Então, temos conversado muito sobre as questões da saúde, porque são entre as questões que afetam a vida das mulheres uma das questões fundamentais, né? Acho que é importante a gente falar o momento que nós estamos vivendo, que é esse pós-pandemia, um momento de crise, um momento em que as mulheres foram principalmente afetadas, né? E, em especial, as mulheres negras, porque nós vimos nessa pandemia um aumento aí da violência doméstica, um aumento do desemprego, e as mulheres as mulheres negras são as que primeiro saíram do mercado de trabalho para cuidar do filho que não tinha escola para ir, para cuidar do idoso adoentado, não é? Então, a gente tem uma situação aí de atenção à questão desta mulher já muito grande. E, nesse pós-pandemia, o governo do Estado de São Paulo, agora, com a queda das internações, lançou, inclusive hoje, né, o Corujão da Saúde, com essa especificidade, né, um corujão oncológico, justamente para promover, são mais de 335 mil exames que serão feitos, vários exames, né, porque, de fato, com a pandemia, com o sistema de saúde todo direcionado para o enfrentamento da pandemia, há um atraso nessas outras especificidades de saúde, né, que tiveram menos atenção. Então, agora carga total aí para que a gente possa atender as outras especialidades da saúde. Também a carreta Mulheres de Peito já está agendada e circulando no estado de São Paulo, porque acho que é isso, a gente já tem um conhecimento suficiente para saber que a prevenção é muito importante nesse caso, né? E toca muito para nós a discussão aqui das mulheres, essa questão do corpo da mulher, da saúde da mulher, e como que a mulher lida com essa saúde e como a mulher tem acesso a essas políticas públicas, né? Então, sem dúvida nenhuma, uma doença que o autoexame cumpre um papel importante, mas a gente trabalha muito pouco com essa educação sobre a prevenção no nosso país, né? A gente trabalha muito
com a questão depois, né, das doenças já estabelecidas, né? E nós temos que trabalhar muito mais com isso. Por isso, aqui na Coordenação de Políticas para as Mulheres, nós temos uma parceria com o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a Saúde, para a gente promover uma capacitação dos agentes comunitários de saúde, no sentido da ação que eles fazem, muito próxima às famílias, né? E que eles possam observar múltiplos problemas que acontecem nessa família e orientá-las, tanto em relação à violência doméstica, né? Como em relação a essa questão da saúde mesmo, que é o que eles já fazem, de prevenir, falar da importância de fazer os exames, de estar com os exames em dia, porque você identificar a doença com antecedência, já falou o vereador aí, que enfrentou o problema, né? Isso é fundamental, né? Outra coisa que é importante a gente trabalhar nesse contexto é também esse apoio, né, da família, que é tão importante, da sociedade, no acolhimento das pessoas que estão adoecidas, né? Então, esse conjunto de questões, nós estamos organizando uma grande programação no mês de outubro, para conversar, discutir com diversos públicos sobre isso. A Secretaria de Justiça, por exemplo, com o IMESC, vai levar essa discussão aos presídios femininos, estamos programando exames nos presídios, enfim, é uma grande rede, né, que nós vamos mobilizar em torno dessa questão, com informações, e também com disponibilização dos exames, que são fundamentais. Essa rede ela é fundamental e eu queria trazer este contexto trazido pela Edna da mulher que ou está desempregada, que enfrentou a pandemia não saindo de casa, ou que muitas vezes foi violentada, então ela já tem um problema de saúde. Com isso, ela foi menos ao médico. Como é que a gente pode aproximar essa mulher deste exame, lembrar de outras doenças, que ações que o município de Campinas ele pode fazer para essa mulher continuar com todos os cuidados que nós estamos na pandemia ainda, mas que precise de mais campanhas publicitárias, precisa de mais ações nos meios de comunicação? Como é que a gente aproxima essa mulher de falar, olha, a gente está numa data importante, é necessário fazer uma mamografia, é necessário a gente já vai falar do autoexame, como é que a gente aproxima esta mulher de um assunto que é tão importante, que atinge tantas mulheres? Eu acho que a Edna falou uma questão essencial, que são os agentes comunitários de saúde. Os agentes comunitários de saúde estão dentro da realidade da vida das pessoas, conhecem as pessoas, né? E os agentes comunitários de saúde são as pessoas assim, que podem identificar questões como violência, questões psíquicas, questões de várias naturezas, né? Então, o aporte, né, a ampliação da equipe, a valorização dos agentes comunitários de saúde, isso é fundamental, é o pilar, né? Quer dizer, é como você chega mais perto da mulher. Porque a mulher tem... historicamente, a mulher sempre esteve associada com o espaço da casa, né? Isso é uma questão histórica que nós questionamos, enfim, que o lugar da mulher é onde ela quiser, mas a mulher, as mulheres ainda carregam grande parte da responsabilidade do cuidado da casa, do cuidado dos filhos, do cuidado doméstico. A gente tem uma distribuição desigual do trabalho doméstico. Na pandemia, isso agravou. Então, as mulheres estão em isolamento social, significa que o espaço da casa esteve ainda mais restrito em relação ao mundo e esteve ainda mais sobrecarga, porque os filhos estavam em casa, porque ela tinha que cuidar da pessoa doente, que não conseguiu um tratamento, que não conseguiu. Então, a mulher, ela carregou isso, né? E a gente tem visto isso nos dados, nas pesquisas, embora ainda é um fenômeno que nós vamos ainda ter que estudar. A gente tem o movimento feminista tem chamado da explosão da esfera dos cuidados, né? A pandemia, ela escancarou o quanto o cuidado é fundamental e essencial na nossa vida, o cuidado com os doentes, o cuidado das questões domésticas, e como as mulheres são as que carregam isso. Agora, a mulher que cuida dos outros, ela é cuidada? Ela cuida de si? É essa a questão. Então, a presença
do agente comunitário de saúde dentro da casa, dentro daquele espaço, ele é super fundamental para orientar, por exemplo, a questão do autoexame. Né? Eu vejo assim, acho que essa é uma temática que já esteve mais presente e talvez tenha perdido um pouco, e é necessário falar do autoexame, que na verdade é do conhecimento da mulher sobre o seu próprio corpo. Qual a relação que a mulher tem com o seu próprio corpo? Né? Infelizmente, o corpo da mulher muitas vezes ou ele é hipersexualizado ou ele é um tabu. Né? Mas é uma questão importante que a mulher tenha o conhecimento do seu corpo, sabe identificar coisas que não são normais no seu corpo, possa fazer o autoexame, e nesse sentido o agente comunitário de saúde é super importante. Né? Então eu acho que esse é o desafio, e para isso a gente precisa, né, de profissionais, lembrando que os profissionais da saúde, nós também estamos passando por essa situação do adoecimento do profissional de saúde, que também é quem cuida de quem cuida da saúde dos outros, né? Quem cuida dos profissionais que cuidaram de tantos outros. Então a gente está passando por uma situação, não é uma situação fácil, e é necessário um aumento do investimento, o aumento do pessoal, o aumento das condições, da melhoria das condições de vida, e que a gente possa ir além do que também, e, digamos assim, diminuindo um conjunto de procedimentos, de exames, de cirurgias, enfim, de tudo que ficou represado durante esse período de pandemia, né? Farmadique, que a gente pode fazer no nosso município? É através do agente comunitário de saúde, é através de campanhas publicitárias? Como é que a gente divulga este tema para que a mulher realize os exames, faça este autoexame? Acho que o principal meio de comunicação são os de comunicação de grande massa, que é os veículos de TV e jornais. É evidente que tem um custo para se fazer isso, mas nós temos previsto dentro da recurso orçamentário do município verbas exclusivamente para campanhas publicitárias. Nós vivenciamos, inclusive foi uma polêmica no mandato passado, um aumento de capital da Secretaria de Comunicação por conta da necessidade de amplificar as medidas de controle e prevenção da Covid-19. Nós gastamos bastante recurso no ano passado com isso, mas era necessário, você está sempre martelando no inconsciente da pessoa as necessidades, as medidas que elas precisavam tomar para evitar a propagação da Covid, inclusive da contaminação, que era uma coisa nova, e nós temos recursos para isso e temos os meios, mas como a campanha contra as drogas. Isso tem que estar sempre aquele diga não às drogas. Isso vai no inconsciente da pessoa, sempre falando diga não às drogas, mas está sempre martelando aquela campanha publicitária. Eu acho que nós devemos utilizar, e nós precisamos, inclusive, enquanto município, como poder público, utilizar esses recursos que já tem previsto no orçamento para que faça essas campanhas publicitárias, para estar sempre lembrando, porque é muito fácil você esquecer de um exame, sendo que você está vivendo num contexto de pandemia em que tudo gira em torno da Covid. Às vezes, quando você tem uma certa melhora, você fica sabendo que um familiar está doente ou que um vizinho acabou indo a óbito, então aquilo sempre está voltando, é como uma ferida que não cicatrizou ainda, né? E se você não tiver sempre alertando sobre as necessidades dos exames de prevenção, como a vereadora Mariana falou do autoexame, inclusive o autoexame precisa ser ensinado, né? Não é só falar, olha, tem que fazer o autoexame, mas como que faz o autoexame? Quem que vai ensinar esse autoexame? Aonde está sendo ensinado esse autoexame? O autoexame ele precisa de alguma forma ser divulgado, né? E o que fazer com ele depois, porque você não vai fazer o diagnóstico, você encontra alguma coisa errada, já tem o câncer, não é isso também. Sim. Você não sai com o diagnóstico, você procura um profissional depois. Então, isso é realmente muito importante. Exato. Então, isso é importante que a gente consiga fazer essa divulgação em locais de grande concentração de gente, como nos terminais de ônibus, até nos próprios hospitais, que é um local que sempre está cheio. Então, nós precisamos estar em todo local, sempre fazendo essa divulgação para que acenda aquela luz do alerta. Nossa, eu não fiz meu exame este ano. Nossa, eu nunca fiz esse exame, eu preciso fazer. Então, isso é importante para que seja uma campanha em massa mesmo, para que a gente consiga sempre estar alertando as mulheres do autocuidado, então também do exame, para que seja feito esses exames para que diagnóstico precoce.
Nós consultamos a Prefeitura de Campinas sobre as ações que serão realizadas na cidade e a resposta é que o município de Campinas tem oferta de mamografia continuadamente na unidade fixa, nas 2 carretas que rodiziam aí o município e também na PUC. As 2 carretas móveis estão atualmente no Distrito de Saúde Sul e Noroeste, porém neste mês de outubro estarão rodiziando na cidade para aumentar o número de exames e sensibilizar a população em relação à prevenção do câncer de mama. As unidades básicas de saúde estão trabalhando para a identificação das mulheres que não realizaram o exame para que ocorra a realização. Edna, câncer de mama, ele ainda é temido pelas mulheres, pela essa alta incidência. Como é que é este trabalho também de ter a garantia dos direitos da mulher estabelecidos para a realização destes exames e este trabalho psicológico também, né? Porque além do paciente tem toda a família. Então, garantir esta mulher durante o tratamento de câncer e esse tratamento psicológico para ela e também para os familiares. A gente tem pensado muito aqui nessa questão dos serviços públicos e do atendimento às mulheres, né? Porque as mulheres trazem essa carga toda que a vereadora até mencionou, e a gente tem falado muito sobre isso para sensibilizar as pessoas, né, da condição de vida da mulher, e elas são acometidas por muitos problemas, né, de saúde, e muitas vezes por conta da condição que ela enfrenta, né, de humilhação, às vezes, de violência no cotidiano. Então, esse atendimento que é feito à mulher não pode ser um atendimento que não considere essa realidade. Né? No último período, o governo do estado, o governador João Dória, lançou a Casa da Mulher de São Paulo. É um espaço que será destinado aos municípios para que seja um lugar de referência para as mulheres, onde elas possam ser acolhidas, né, ouvidas, e elas possam também ser capacitadas, enfim, para profissões e capacitadas também sobre os seus direitos, sobre a sua saúde, enfim. A ideia é que a gente possa aportar neste espaço programas do governo do estado que levem essa informação para as mulheres. Mas é fundamental que a gente pense sempre que esse atendimento à mulher tem que ser um atendimento que considere o conjunto da vida dela e das suas obrigações, né? Nós temos pesquisas de sobra no Brasil que mostram que as mulheres são as principais responsáveis pela família, por essa carga dos cuidados, né, que a Mariana se referiu. O SEAD lançou agora um estudo fantástico que foi feito no período da pandemia e que mostrou isso. Por exemplo, todo mundo perdeu emprego, né, nesse último período. Mas aí você vai perguntar para as pessoas por que você, o que você foi fazer, qual foi a necessidade, o que te impediu de trabalhar muitas vezes. Então, a resposta das mulheres é sempre por conta do cuidado da casa, né? E é muito diferente da resposta dos homens. Alguns já estavam aposentados, então outros, os motivos da saída do mercado de trabalho são diferentes, né? Então, essa incidência maior da situação, às vezes, de doenças psicológicas, de desenvolvimento de doenças, inclusive por conta dessa pressão social, né, que as mulheres sempre estão enfrentando. Então, a gente tem uma preocupação com esse atendimento, Gabriel, e acho que daí é que a gente se encontra de novo com a questão das agentes comunitárias de saúde, que são muito importantes, porque nós precisamos de pessoas que ouçam essas mulheres, porque muitas vezes elas chegam com uma queixa, né, no sistema de saúde, e por trás dessa queixa você tem uma outra situação, que na verdade está adoecendo esta mulher, né? Então, esse acolhimento que é feito à mulher no serviço público é muito importante, né? E a gente tem desenvolvido, então, essa questão de que a gente tenha esses espaços de acolhimento para as mulheres, inclusive para que elas se sintam à vontade para contar que ela vive situação de violência, que não é nada fácil para as mulheres
falarem sobre isso, chegar num guichê do serviço público e falar sobre isso, uma questão tão pessoal e tão dolorosa, né, para essas mulheres. Então, esse acolhimento inicial é muito importante. Levar a mulher para o serviço público, para cuidar de si, para receber informações sobre ela mesma, tem muito a ver com a forma que a gente vai receber essa mulher no serviço público. Então, a gente tem conversado muito com os gestores públicos, com as prefeituras, para que esses serviços sejam preparados para isso, né? Para esse atendimento, para essa recepção desta cidadã que chega com essa carga toda de responsabilidade nos nossos serviços públicos. E sobre este serviço público, quero falar sobre o SUS agora, que é sempre muito criticado, mas que garante, né, a sobrevivência de milhões de brasileiros. Atualmente existem aqui no país 317 unidades e centros de assistência habilitados no tratamento ao câncer. Todos os estados brasileiros têm pelo menos um hospital habilitado em oncologia, onde o paciente de câncer encontra desde um exame até cirurgias mais complexas. Em Campinas, são 4 hospitais. Centro Infantil de Investigação Hematológica, Dr. Domingos Boldrini, o Hospital e Maternidade Celso Pierro, Hospital das Clínicas da Unicamp e o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. Que análise que se faz da oferta e do trabalho que nós temos na cidade de Campinas com estas 4 unidades? Mariana e Rodrigo. É um caminho longo, né? Todo morador, cidadão que já precisou de um atendimento de saúde, ainda mais com esse grau de complexidade, sabe muito bem que é um caminho longo, né? Agendamento de exames, consulta de especialidades, né? Isso se agrava no período da pandemia, mas antecede a pandemia, né? A gente sempre discutiu muito como é difícil, demorado você conseguir uma consulta de especialidade, por exemplo, né? Então, é necessário, né, e essa tem sido uma briga, né, quer dizer, que o sistema público de saúde, ele esteja, para que ele funcione na sua integralidade, ele precisa que todos esses passos sejam ofertados com a máxima qualidade, né? A Edna citou a questão de um centro de referência da mulher, que nós estamos, na verdade, esse é um tema que sempre volta ao assunto aqui em Campinas. Já teve o debate sobre a Casa da Mulher Brasileira, já teve, a Edna citou agora um outro programa, enfim, nós estamos aguardando e brigando e batalhando para que a gente possa ter, de fato, esse espaço de referência da mulher, né, que possa ter um atendimento da mulher na sua integralidade. Acho que nós temos hospitais muito bons na cidade de Campinas, assim, em Campinas é um polo, mas a gente sabe que para quem vive um adoecimento num grau de complexidade como é o câncer de mama ou qualquer doença oncológica, sabe que o caminho é um caminho longo e é um caminho duro, as duras penas, para fazer toda essa transitação. Então, assim, ainda é muito deficiente, há muito o que melhorar, né? E até pegando um gancho, né, para uma mulher que passa por um tratamento, né, como no caso de um tratamento contra o câncer de mama, e nesse sentido que tem muito a ver com aspectos da sexualidade da mulher, aquilo o pós também é muito importante, sim, né? O acompanhamento, né? Durante o tratamento, porque o tratamento é um tratamento, dependendo do caso, mas é um tratamento que mexe muito com a vida, né, com o organismo da mulher, enfim, então tem campanhas em relação à questão do cabelo, tem campanhas em relação ao lenço, isso é super importante, e também depois, né, esse suporte para a mulher, enfim, para que a mulher... As mudanças fisicamente que acontecem. As mudanças físicas e como que essas mudanças físicas, né, como que a mudança no corpo da mulher impacta ela psicologicamente, impacta ela na relação com a família, impacta ela na relação com a sociedade também, né? Então a gente sabe que existe muito preconceito, existe ainda há muito o que mudar em relação a isso, né? Mas eu acho que essa questão de um espaço de referência
para o atendimento da mulher na sua integralidade, é uma questão que nós ainda, Campinas, Ed, eu falo assim, eu sou de ver para crer, estamos esperando ainda que, de fato, nós tenhamos aqui em Campinas um espaço como esse para atender as mulheres na sua integralidade. Fez parte de programas de governo, de vários governos, de vários aspectos políticos, e ainda a gente não conseguiu ainda que isso virasse uma realidade na nossa cidade, né? Rodrigo, também quero ouvi-lo. Seria importante esse espaço especializado e análise da cidade de Campinas hoje com estes 4 hospitais que fazem este tratamento. Se a gente comparar com regiões, inclusive do estado de São Paulo, a cidade de Campinas ela é muito privilegiada na questão tanto de centros de diagnóstico como de tratamento, né? E são centros especializados, né? Inclusive com o CAISM da Unicamp, né? Que é o centro de referência não só para o município e para a região de Campinas, mas como para outros estados que buscam tratamento aqui, pacientes de outros estados que buscam tratamento na cidade de Campinas. Talvez o que nós podemos melhorar, talvez numa primeira abordagem, inclusive eu já tive algumas reclamações que foram sanadas, óbvio, rapidamente, entre a mulher fazer um exame e ela receber aquele exame para depois fazer um encaminhamento para o médico e posteriormente chegar ao especialista e depois ela iniciar um tratamento. Inclusive teve um caso de uma paciente que ela fez o exame, ela recebeu o resultado do seu exame 6 meses depois. E ela estava com o exame, ele estava com um diagnóstico já de um estágio avançado. Ela felizmente conseguiu fazer o tratamento, ela também isso já faz por volta de uns 5 anos, mais ou menos. Ela é uma paciente que está bem, mas nós precisamos talvez melhorar nesse aspecto. E outro aspecto que nós precisamos também sempre estar pensando na universalidade aí do tratamento, que não é só o aspecto inicial do tratamento clínico, tem também o tratamento objetivo nutricional, todo um aspecto que tem relacionado à doença que você precisa fazer a orientação nutricional dessa paciente e nem sempre ela tem condições de seguir um cardápio que o nutricionista passa para ela para um tratamento. Então, acho que nós precisamos talvez melhorar isso, o acesso a essa integralidade e ao tratamento, acompanhamento psicológico, não só da paciente como da família, porque um tratamento, o diagnóstico, como eu disse, às vezes para determinadas pessoas, ele é como quase que uma sentença de morte, mas nós sabemos que hoje nós temos tratamento para isso, nós temos condições e hoje diferentes de tratamento que nós temos grande chance de êxito nesse combate ao câncer, principalmente o câncer de mama. Mas o que eu acho que nós precisamos fazer aqui uma defesa do SUS. Eu sou uma das pessoas que defendo o SUS de uma forma da universalidade de atendimento, porque todos são atendidos, e a priorização. Nos casos oncológicos, eles são prioridade, são priorizados no Sistema Único de Saúde aqui na cidade de Campinas. Mas eu acho que, às vezes, o que falta melhorar talvez essa interlocução, que às vezes precisa falar com uma coordenadora do centro de saúde para que ela tome providência de que encaminhe esse exame que passe para uma especialidade. Eu acho que é isso que nós precisamos ainda melhorar na cidade de Campinas. Edna, no estado de São Paulo são 83 hospitais referências no tratamento à doença, distribuídos em 43 municípios. Você entende que isso é suficiente? Nós temos aparelhos profissionais para este melhor atendimento? O governo do estado, nesse momento, inclusive, já credenciou mais de 50 hospitais de todo o estado, da rede particular, para ampliar esse atendimento, né? Isso que foi anunciado agora, justamente nessa especificidade oncológica. Então, certamente, não tem sido suficiente a rede, né, própria, mas essas alternativas, como a do Corujão da Saúde, têm sido muito bem sucedidas, né? Que é a utilização dos equipamentos públicos, né, nos horários, os equipamentos de saúde, os hospitais, os ambulatórios, em horários que não são usados, né? Então, isso tem ajudado muito, amplia muito aí a capacidade de diagnóstico. Nesse momento, o Estado está mesmo lançando um grande programa aí
nesse sentido, para atender essa demanda reprimida, né, que ficou no período da pandemia e que se apresenta hoje como uma urgência aí para a saúde, né? Agora, o SUS e a Secretaria de Saúde aqui do Estado de São Paulo tem vários programas específicos também nessa área. As diretorias regionais de saúde têm desenvolvido capacitações e programas junto aos municípios para dar maior atenção a essa questão também, né? E, então, o serviço está sendo... São várias partes do problema, né? O atendimento ao público, a qualidade do atendimento, que tem que ser cuidada também, capacitando os profissionais. Então, tem uma atenção aí em várias frentes para que a gente possa, nesse momento agora, atender a todas as necessidades que estão colocadas da saúde. Sobre a questão do espaço específico para as mulheres, o vereador Rodrigo da Farmadic coloca aí uma questão importante, né? Campinas não está e não é uma região das mais carentes, né, do nosso estado. Então, a gente tem que, para quem está olhando para o estado todo, também priorizar programas e regiões, né, mais afetadas, com menos condições de serviços. Nosso estado é muito grande, são 645 municípios, com realidades de regiões bastante distintas, né? E então, nós precisamos acolher esses municípios, às vezes, que não têm nenhum serviço de atendimento, às vezes tem dificuldade de ter um CRAS, um CREAS, né? Então, realmente Campinas é uma cidade muito bem servida, né, de serviços, como vocês mesmos mostraram nessa entrevista. Mas acho que sempre nós precisamos aprimorar esses serviços no que diz respeito à questão das mulheres. Podemos avançar, né, nessa perspectiva dos direitos humanos. Aqui nós estamos na Secretaria de Direitos Humanos, é conduzida pelo Dr. Fernando José da Costa, tem uma sensibilidade muito grande aí a garantia desses direitos, né? Na nossa secretaria nós também temos a coordenadoria LGBTQIA+, que é muito importante chamar atenção para esse público também nesse momento, né? Que tem muitas deficiências de atendimento na saúde, a população negra e indígena do nosso estado também. Então, é um olhar assim bastante atento, né, para tanta diversidade, e o Estado precisa dar conta dessas especificidades todas. Então, aqui a gente pensa muito sobre isso na nossa secretaria. Agora, será que a mulher ela sabe dos direitos que ela tem após o diagnóstico da doença? Como reconstrução mamária pode ser feita pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, ou pelo convênio, porque este procedimento é descaracterizado da plástica por beleza. A lei dos 60 dias, o paciente com câncer tem direito de submeter ao primeiro tratamento no SUS no prazo de até 60 dias contados a partir do dia em que for assinado o diagnóstico em laudo patológico, 3 dias de folgas por ano no emprego, saque do FGTS, do PIS, PASEP. Será que a pessoa ela chega com conhecimento e como apresentar isso para a sociedade e não só para a pessoa que recebeu o diagnóstico? Porque às vezes ela não sabe, mas tem uma outra pessoa que já tem este conhecimento. Deixar a sociedade com o entendimento de, após esse diagnóstico, ela tem esses direitos. Como é que a gente aproxima os direitos da sociedade? Olha, no caso da mulher, até eu queria só comentar sobre essa questão, né, da Campinas ter uma oferta de serviços, e de fato Campinas tem uma oferta de serviços, inclusive, né, relativamente comparada a outras regiões, é uma oferta, uma boa oferta de serviços, para a Unicamp. A Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, ela tem esse papel. Agora, o que eu acho, né, o Rodrigo citou o CAISM, né, que é o Hospital da Mulher, um hospital de referência para todo o estado de São Paulo e para outros estados também na Unicamp. Agora, a grande questão, né, desse espaço que foi citado e que sempre volta para a pauta era olhar na mulher na sua integralidade,
né, para que a gente pudesse olhar e fazer a articulação dessas políticas, né, porque às vezes a mulher tem uma manifestação de um adoecimento que vai ser tratado na saúde, mas ela está sofrendo violência doméstica. Né? Então, essa é mesmo a orientação jurídica, orientação com relação aos mecanismos da assistência social. Seria um único centro. Um único centro que pudesse, porque eu acho que essa que é a abordagem que coloca o desafio de como você aborda os problemas das mulheres, né? Aquela mulher ela está submetida a um conjunto de coisas, a um conjunto de questões, a um conjunto de problemas que a abordagem precisa ser múltipla, né? Então, por exemplo, Campinas a gente tem um centro de referência da mulher, que é super importante, que é atendimento em violência, mas a gente tem uma equipe multidisciplinar nesse centro, por uma cidade com 1.200.000 habitantes. Nós temos uma casa-abrigo, por exemplo, para mulheres em situação de risco, no caso de violência, mas nós temos uma casa-abrigo que tem um número X de vagas, é uma casa sigilosa, mas assim, para uma cidade com 1.200.000 habitantes, ainda é pouco. E além de tudo, nós temos várias cidades aqui na região que não tem nem centro de referência e nem casa-abrigo, e que Campinas suporta. Então, a gente vem discutindo há muito tempo, por exemplo, a necessidade de você ter abrigos intermunicipais, porque no caso de uma mulher que tem que fugir na prática, né, ser acolhida, né, porque ela está sob o risco de uma ameaça de morte, por exemplo, né, por causa do seu companheiro. É uma cidade pequena. É muito difícil você manter um lugar sigiloso, se todo mundo se conhece, se todo mundo sabe. Então, provavelmente ela vai ter que sair daquela... Mas o que ela faz com os filhos? E o trabalho? Como que ela... Porque a Lei Maria da Penha prevê, inclusive, uma série de medidas, né, de suporte em termos de assistência. Então, assim, esse olhar integral para a mulher, né, em termos de saúde, em termos do combate à violência, do suporte da assistência social, de orientação jurídica sobre os seus direitos, de formação, de capacitação no mundo do trabalho, enfim, todo esse tipo de coisa, eu acho que é interessante dessa abordagem se for uma abordagem conjunta e articulada. Né? E isso nós não temos de fato. Eu acho que seria, por exemplo, um espaço como esse, para uma mulher poder ter orientação jurídica, é super importante. Né? Por exemplo, uma mulher que ela saber os equipamentos, né? Quer dizer, os serviços, sei que a Unicamp faz essa orientação, a Unicamp tem esses serviços de orientação e tudo mais, mas que a gente possa ter uma orientação mais global de quais são os direitos da mulher e, sobretudo, também de incentivar as mulheres a estarem juntas e se organizarem. Tem várias associações, coletivos, quer dizer que as mulheres se fortalecem, que elas trocam seus problemas, que elas trocam impressões, que elas vão trocando, ela vai entendendo que o seu problema não é um problema só dela, né? Um problema não é os efeitos, né, de um tratamento como esse, enfim, né? E o impacto disso na vida da mulher. Ela, ao compartilhar com outras mulheres, ela começa a ver que o problema não é dela só, né? Que nós partilhamos de problemas semelhantes, né? Sim. Então, isso é super importante. Rodrigo, como garantir estes direitos à mulher, mas também à sociedade, para que nesse convívio todos saibam, caso aconteça com o seu direito seja garantido? Você tocou num assunto que eu acho importante, talvez, eu não sei se existe, mas a gente talvez pensar em elaborar uma cartilha. Eu posso até dar um exemplo particular. Quando minha esposa recebeu um diagnóstico, nós passamos por um médico, um mastologista, um especialista, e ele falou que ele faria a reconstrução, mas ele não era um especialista, não era um médico mais cirurgião indicado. Plástico, né, para fazer. Falou, olha, você tem direito, no caso teria do convênio, né, para fazer cirurgia plástica. Nós procuramos o cirurgião do plástico. Okay. E ele, para fazer a reconstrução, porque nós tomamos uma decisão de fazer uma mastectomia bilateral radical, que ela retirou o seio total, o esquerdo e o direito, okay. E precisaria fazer, até por conta que faz parte é muito caro para a mulher, né, a questão do corpo, principalmente a parte do seio, né, e ela ter essa reconstrução. E procuramos, ele pediu
um valor absurdo para fazer isso, sendo que estava dentro do rol de garantias que o convênio ele é obrigado a fornecer, ainda mesmo porque o médico que nós procuramos, o mastologista, falou, eu faço isso, eu atendo na Unicamp, e passei para ele e falou, não, mas isso procura ver dentro do que cobre o seu convênio, porque eu faço isso na Unicamp, eu faço a mastectomia, mas também faço a questão estética, porque a minha parte também é fazer isso lá no hospital, e o SUS garante, né? Tem a garantia de fazer essa reconstrução da prótese, inclusive na própria cirurgia, né? Eu fui procurar e, de fato, realmente tinha a garantia, procurei depois um outro médico, né? E faz parte disso, foi a garantia pela Agência Nacional de Saúde. Então, acho que seria importante, talvez, se não tem, ter uma cartilha, né? E essa cartilha ser distribuída também, não só para aquela paciente que teve o seu diagnóstico, mas em algum lugar, para que ela, às vezes, ela tem um familiar ou um amigo que foi diagnosticado. Exato. E, às vezes, ele não sabe dos seus direitos. Eu acho que, se for pensado por esse lado, nós poderíamos objetivamente pensar em uma cartilha que seja disponibilizada até nos próprios centros de saúde, que às vezes uma pessoa pega, olha, minha amiga ou um familiar teve diagnóstico e não sabia que tem esse direito. Edna, pessoas que não contribuem com o INSS e comprovem a impossibilidade de garantir o sustento e dos familiares recebem o benefício de um salário mínimo mensal ao portador de câncer com deficiência física, incapacitado fisicamente ou mentalmente para o trabalho, ou ao idoso com idade mínima de 65 anos que não exerça atividade remunerada. O lado financeiro também é motivo de preocupação, né, para a pessoa que tem esse diagnóstico. Como é que a gente garante este direito para essa pessoa? A garantia de direitos, na perspectiva que você colocou, aí a gente está conversando, né, de como informar mais as pessoas, tudo é uma preocupação permanente nossa aqui, né? Porque hoje a gente também vive aí com as redes sociais que promovem muita desinformação, né, para as pessoas, e a gente precisa estar sempre correndo para levar a informação correta, né? E essa é a questão da iniciativa da cartilha, de programas como esses que vocês estão fazendo, são todos muito importantes para que a gente possa fazer chegar essa informação sobre o direito que as pessoas têm. Nós trabalhamos aqui muito com capacitação, promoção de eventos também, levar lá na ponta, no atendimento. Nós temos os centros integrados de cidadania, onde a gente promove rodas de conversas, né, com parceria com organizações da sociedade civil. Sem dúvida nenhuma, a condição econômica, financeira das pessoas é sempre um limitador para ter acesso a remédios que são muito caros, né? Então, no nosso país, a gente tem o SUS, que é um instrumento muito importante que precisa ser permanentemente aprimorado, né? E para que essas pessoas possam cada vez mais ter esse conjunto de políticas disponíveis, né? Acho que o trabalho que está sendo feito é esse, é a tentativa de fazer chegar a todas as pessoas o acesso ao exame, a possibilidade do diagnóstico. E aí nós temos essa outra questão no que diz respeito ao câncer, ou às mulheres acometidas por câncer, por exemplo, que é esse acompanhamento, né, posterior, psicológico, de apoio, enfim, que nós precisamos garantir. Então, assim, os preços praticados pela medicina hoje são altíssimos, né? E assim, uma parcela muito pequena da sociedade que tem acesso, a maioria depende do serviço público. Então, acho que a responsabilidade, o esforço do poder público hoje é aprimorar cada vez mais esse serviço, nessa direção que a gente tem caminhado, né? Então, nunca é uma ação só, uma coisa só, que a gente vai fazer, vai resolver os problemas, né? Nós temos que trabalhar em várias direções. E quando a gente fala da questão da mulher, a gente está falando de intersetorialidade, ou seja,
trabalhar desenvolvimento econômico com a saúde, com a assistência social, todos esses programas para garantir à população mais carente acesso às políticas públicas que possam fazê-la sair dessa situação de carência que ela possa estar vivendo, né? E a gente está falando em intersetorialidade e é uma coisa nova no serviço público, né, ainda. Então, essa questão da mulher coloca essa necessidade. E a gente está trabalhando nessa direção com um comitê intersecretarial aqui em São Paulo. E a outra coisa que eu ia falar é sobre a importância dessa iniciativa. Tem um programa também do governo do Estado, o SP Mais Consórcios, que é justamente para promover também essa questão do desenvolvimento regional e desta articulação dos municípios para que possam promover políticas públicas que muitas vezes um município sozinho não vai dar conta de fazer. A saúde é um desses. Nós temos hospitais regionalizados, a questão da violência também, abrigo regionalizado, porque se cada município for criar uma estrutura dessa, não é suficiente. Então, nós precisamos nos consorciar para desenvolver essas políticas. Essa é uma política que tem um grande incentivo hoje do governo do Estado de São Paulo. A Coordenadoria de Políticas para a Mulher faz parte disso, para que a gente possa promover em todas as regiões do Estado de São Paulo, junto aos municípios, essa discussão e para que os municípios participem dessas iniciativas de consorciar políticas de atendimento às mulheres. Informações importantes de um assunto que é bastante extenso. Infelizmente, chegamos ao nosso limite de tempo. Então, Edna Sandra Martins, coordenadora de Políticas para a Mulher da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo aqui com o Questão de Ordem, com a TV Câmara Campinas. Já fica o convite aqui para nós falarmos sobre este e outros assuntos e espaço aberto aí para suas considerações finais. Eu é que agradeço vocês, parabenizo mesmo por essa iniciativa, acredito e valorizo muito as câmaras municipais e o papel dos vereadores, e com isso quero cumprimentar a vereadora Mariana e o vereador Rodrigo, que realizam seu trabalho aí, servidor também, né, servindo a população naquilo que é do interesse dela. O legislativo é essa instância que está mais próxima da população, então vocês estão de parabéns por promoverem esse debate. Estou aqui à disposição, o Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Justiça, nosso secretário Fernando José da Costa, todos à disposição de vocês para qualquer debate e questão que a gente possa colaborar, estar junto com Campinas nesse processo de discussão das mulheres. Viu, Mariana? Nos colocamos à disposição aqui também da Câmara Municipal, tá? Para qualquer aprofundamento dessa questão que a gente possa fazer. Nós aqui agradecemos, vereador Rodrigo da Farmadic, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo com Questão de Ordem, todas as informações que foram passadas aqui, membro da Comissão de Política Social e Saúde. Até uma próxima oportunidade e as suas considerações finais. Gabriel, mais uma vez eu agradeço do convite de estar participando aqui do programa. Gostaria de cumprimentar a Edna e é uma grata surpresa saber também que o governo do estado tem colaborado e tem feito a sua parte também, principalmente na campanha de conscientização e prevenção ao câncer de mama. Então, eu acho que é papel nosso, inclusive institucional aqui da Câmara Municipal de Campinas, propagar programas, né, de prevenção a doenças, principalmente nesse caso o Outubro Rosa, né? E pode contar sempre com o nosso mandato, a nossa disponibilidade sempre participar aqui do programa, principalmente nesses programas que é caro para mim pessoalmente, né? Tem uma história de vida relacionada a isso, principalmente agora nós enfrentamos na minha família esse problema e nós agora temos propagado que há solução, que há cura, basta a gente se prevenir através de exames periódicos. Então, para mim, é muito importante estar participando desses programas de conscientização do Outubro Rosa. Sem sombra de dúvidas, vereadora Mariana Conte, também agradeço a disponibilidade do seu tempo com Questão de Ordem. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade. Agradeço todas as informações que foram passadas aqui e as suas considerações finais.
Eu que agradeço, Gabriel, quero agradecer toda a equipe da TV Câmara, quero saudar a Edna também, a possibilidade da gente compartilhar aqui informações, debate. Quero agradecer ao Rodrigo também, que é parceiro mesmo da Comissão de Saúde, e dizer a importância da gente, né, fazer que esse Outubro Rosa seja uma discussão sobre o câncer de mama, né, sobre a necessidade do autoexame, do diagnóstico precoce, que isso seja acessível para o conjunto da população, né, independentemente de renda, de classe social, de etnia, de cor, enfim, mas que também sirva também como uma discussão mais ampla sobre a saúde da mulher como um todo, né? Eu acho que essa é o grande salto que nós precisamos dar, né? Entender que a mulher e a vida da mulher ela é permeada de uma série de questões de trabalho, do cuidado, e que a gente promover saúde, eu acho interessante quando a gente entende a saúde não como curar a doença, mas promover a saúde, né? Então, acho que a gente precisa mudar esse olhar e o momento que a gente está vivendo, né? Passando por uma pandemia, passando por problemas sociais gravíssimos, desemprego, aumento da violência, aumento do custo de vida, enfim, isso se torna cada vez mais importante e a gente sabe que o cuidado da mulher, o cuidado com a mulher, ela é essencial. Então, quero agradecer aqui, parabenizar a TV pelo esse trabalho de divulgação e que a gente possa dar passos nesse sentido. Nós aqui agradecemos, lembrando aqui que o Outubro Rosa é celebrado anualmente com o objetivo de compartilhar informações, promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico, de tratamento, contribuir para a redução da mortalidade. Espero que com o programa de hoje nós contribuímos aí para que esta informação correta chegue a você da melhor maneira. Fico por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.